Uma das paradas mais legais na música é poder observar como uma cena se desenvolve. Às vezes, uma cena se cria por causa de um lugar específico ou por causa de um período específico. Nesses casos, isso acontece por causa de como as bandas vão se formando. Hoje em dia, isso tem se desenrolado não só através de como as bandas se formam, mas também de como os fãs se identificam com os artistas. Às vezes, duas bandas podem ser de locais e até épocas totalmente diferentes, mas por compartilharem uma base de fãs peculiar, aquilo acaba se tornando uma verdadeira vertente estética, uma verdadeira cena. Atualmente, um cenário que tem chamado a atenção é o das divas do rock triste. Da mesma forma que as divas do pop se firmaram na indústria musical por trazer toda uma personalidade por trás de seus trabalhos, o indie rock tem visto desde a última década discos pessoais e intensos vindos de protagonistas femininas. Sempre teve mina foda na cena mais underground, desde Pat Smith a PJ Harvey, mas agora até o mainstream tem sido influenciado por artistas que têm dado continuidade nessa linhagem artística. Muita gente começou a se ligar nisso quando no último Grammy, pela primeira vez na história, a categoria Best Rock Performance contou somente com mulheres sendo indicadas. Aliás, a gente disse divas do rock triste só para chegar perto de um rótulo, porque se tem algo que essa cena tem feito é experimentar com sons que vão desde dream pop ao folk. Assim, nomes como Phoebe Bridgers, Angel Olsen e Mitski têm chamado a atenção não só pela música, mas também pela forma autêntica ao lidar com dilemas da fama e da vida normal. Não à toa, artistas grandes do mainstream como Taylor Swift e Lana Del Rey pegaram inspirações nessa vibe mais alternativa, fazendo de seus últimos trabalhos os mais intimistas de sua discografia. O indie, em si, é cheio de mini cenas que vêm e vão, como a febre com bandas psicodélicas pós-Tame Impala, e o recente revival pós-punk de bandas como Idols. Então, como a cena das divas do rock triste alcançaram esse espaço de destaque? E que forma isso influencia o indie no geral? Se liga nesse vídeo que a gente vai brisar um pouquinho sobre isso. Antes da gente chegar nesse momento atual de grande destaque, é legal dar uma contextualizada naquilo que a gente falou dessa linhagem artística. Bom, obviamente não é de hoje que existem mulheres fodas de som eclético e letras intensas. Importante lembrar também que essa cena atual das divas do rock triste é uma parada além do rock e do indie. Assim, desde o jazz de Nina Simone, passando pelo folk de Joni Mitchell e chegando até o art pop de Kate Bush, essa forma de expressar melancolia de um jeito chique da cena atual é uma referência e ao mesmo tempo uma continuação de personalidades femininas diversas. Apesar da autenticidade dessas artistas ao longo da história da música, muitos estereótipos foram criados em relação a como as mulheres lidam com suas emoções. Tipo, se um homem fizesse um álbum sobre o fim de um relacionamento, a recepção era uma. E se uma mulher fizesse o mesmo, o trabalho era visto como algo histérico, desequilibrado emocionalmente e coisas do tipo. Então, muitas artistas renomadas até alcançaram sucesso, mas certamente não tiveram o mesmo retorno comercial que artistas homens fazendo o mesmo. Nesse sentido, um artista que questiona isso em suas obras e é uma das maiores influências para essa cena é Fiona Apple. Entre traumas da vida pessoal e uma genialidade sincera, ela construiu em suas músicas uma linguagem relacionável aos impactos desses estigmas, encontrando identificação em diferentes gerações de fãs. Uma grande fã de Fiona é a Kate Crashfield, a Waxahachie, que é uma das divas da cena atual. Numa entrevista a Rolling Stones, Kate disse que essa sinceridade da Fiona transforma essas armas taxativas em superpoderes, por mostrar que nem mesmo um artista foda como ela está isenta de experiências machistas. Além de Waxahachie, outro nome importante que disse ter se inspirado muito em Fiona foi Hayley Williams, principalmente pelo jeito honesto de não descrever de forma simples sentimentos complicados. Um dos motivos pelo qual Fiona se tornou tão importante foi a época em que se destacou, nos anos 90, onde muitas cenas se formaram com ideias feministas. Nessa época rolou desde o movimento Riot Girl de bandas como Bikini Kill e Babies in Toyland, até a cena de trip hop que trazia bandas como Portishead e Mortiba, com mulheres à frente. Nesse contexto, muitos artistas solo também começaram a se destacar no rock alternativo. Nomes como PJ Harvey e Kate Power conseguiram em poucos anos furar a bolha underground
underground, e no começo dos anos 2000 já eram dois dos principais nomes da música alternativa, ao lado de gigantes como Radiohead e Beck. Nos anos 2000, as coisas voltaram a ficar mais espalhadas em termos de som. Não se concentraram muito no rock alternativo. Desse momento eclético dá para citar desde a inesquecível Amy Winehouse, com seu som retrô, entre o soul, R&B e jazz, até a canadense Feist, um dos principais nomes do indie pop. Poderíamos ficar citando vários nomes através das décadas e claro que sempre vai ficar faltando falar de alguém, mas o importante é sacar que, assim como toda cena, as divas atuais do rock triste têm referências próprias, com estética e som eclético, é verdade, mas distinguível. Então, como é que se formou essa cena atual? E por que ela merece esse destaque todo? Bom, o nome já diz muita coisa. Divas. Essa é uma cena que se popularizou por ter, em sua grande maioria, artistas solos em destaque. É claro que tem exceções como a Wolf Alice, uma banda que é encabeçada pela Ellie Hoswell, mas diferente das cenas majoritariamente masculinas, como é do revival post-punk, onde a maioria dos nomes são bandas. Mas o que isso significa? Bom, não só do rock, mas também no pop, uma figura individual sempre faz mais sucesso que um grupo inteiro formado por mulheres. Isso reflete um estereótipo de que a mulher artista só pode ser uma estrela assumindo o papel de intérprete, sendo cantora, que é essa figura central. Todas as outras possibilidades artísticas, como instrumentista, compositora e produtora, sempre foram colocadas em segundo plano pela indústria musical, com as grandes gravadoras dando maior espaço para as cantoras. Nesse aspecto, as divas do rock triste, apesar de serem em sua maioria artistas solo, quebram esse estereótipo explorando em suas carreiras um autocontrole de suas obras, conseguindo cada uma encaixar sua singularidade numa estética em constante experimentação. Importante dizer também que não foi algo planejado, com mulheres se juntando e mirando, vamos fazer esse tipo de som. Não. Assim como outras cenas históricas da música, o que aconteceu foi uma troca de influências, tanto com essas referências passadas que a gente citou, como o que ia rolando no momento. Sacar isso é importante, afinal, todo estereótipo nasce de uma generalização sem sentido. Tipo, não é só porque uma banda tem uma frontwoman que essa banda é influenciada por todas as mulheres que já tiveram banda. Seria o mesmo que dizer que o Tame Impala é influenciado pelo AC/DC só porque é uma banda australiana, saca? Assim, toda cena artística tem referências e características próprias. Mas então, quais são as características das divas do rock triste? Como o som delas tem algo diferente em relação ao indie usual, mas diferente entre si mesmas? Bora pra esse mini guia das divas do rock triste. Como a gente disse, esse é um rolê eclético, com essa cena central se dividindo em alguns grupos. Retro chique. As divas do retro chique são artistas que têm todo um estilo de composição com destaque para as linhas vocais, com a sonoridade bem arranjada, misturando ritmos mais clássicos como piano rock e folk, com guitarras reverberantes, sintetizadores épicos e batidas levemente dançantes. As principais artistas dessa vibe do rock triste são Angel Olsen, Sharon Van Etten, Mitski e Brittany Howard. Garage Rock Club. A ala mais roqueira das divas é a das minas do Garage Rock Club, com grande influência de sons dos anos 90, como o grunge, o rock alternativo e o indie rock lo-fi. Essas artistas têm um som mais distorcido e letras mais reflexivas sobre os dramas de socializar e como lidar com pessoas no geral. Às vezes uma pegada mais séria e até meio deprê, e em outros momentos de um jeito meio sarcástico. As principais artistas desse tipo de som são Courtney Barnett, Sasami, Mannequin Pussy e Vagabond. Mix indiezinho. Já para quem curte um indie sem muito mistério, tem também a galera do mix indiezinho, que, como o nome sugere, é misturinha entre os sons que geralmente a galera mais associa ao indie moderno, como o dream pop, R&B alternativo e chill wave. Assim, o resultado, uma sonoridade meio baladinha, mas também perfeita para ficar ouvindo de boa no fone, pegando os detalhes. Quem tem mandado bem nesse tipo de som são nomes como Japanese Breakfast, Snail Mail, Soccer Mommy e Faye Webster. Folkzeiras. Das divas do rock triste, as que mais vão fundo no rolê da melancolia intimista são as folkzeiras. O som aborda todas as fases do folk, desde o clássico folk rock dos anos 70 até o folk lo-fi dos anos 90, mas com elementos modernos, com os arranjos de teclados, baterias eletrônicas e efeitos vocais que dão um equilíbrio mais eletrônico ao som mais acústico. Algumas folkzeiras que você tem que ficar de olho são Phoebe Bridgers, Adrienne Linker, do
do Big Thief, Waxahachie e Laura Marling. Psicodélicas. Para quem gosta de um som mais brisado e cheio de texturas, tem um grupo das psicodélicas. Aqui, a experimentação é ilimitada, com artistas pegando mais referências desde sons mais antigos, tipo rock progressivo, como umas paradas mais eletrônicas, tipo synth pop. As psicodélicas sempre vêm com álbuns todo completinho, esteticamente falando, com uma vibe bem fantasiosa e experimental. Quem tem se destacado nesse rolê são nomes como Waze Blood, Melodies Echo Chamber, Spelling e Sherry Glazer. Onipresentes. Além dessa galera com um som mais específico, tem também as divas onipresentes que nem são tão tristes assim e que sempre mudam de sonoridade a cada fase, fazendo trabalhos verdadeiramente ecléticos e emocionais, transmitindo nas letras desde uma nova fase pessoal a reflexões sobre o que está rolando no momento. Daí cabe de tudo no som: rock, eletrônica, R&B, tudo numa pegada bem no limite entre o alternativo e o pop. Entre os principais nomes das divas onipresentes estão St. Vincent, Haim e Frankie Cosmos. Bom, como deu pra ver, essa cena de divas do rock triste é uma parada diversa e eclética, e que, diferente das tradicionais cenas dominantes masculinas, é um som que não é focado num só tipo de pessoa, pelas roupas que vestem ou pela atitude de rockstar. De um jeito não exatamente proposital, mas simbólico, as divas do rock triste mostram que ser diva não precisa ser algo pomposo demais ou imponente, mas sim algo autêntico, que gera identificação e inspiração. Para a gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indie com a sua própria contribuição. A chave Pix do canal é minutoindie@gmail.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.